Nos destaques do Panorama CBN de hoje, você vai saber todas as atualizações da tragédia no litoral norte de São Paulo. Por lá, uma verdadeira força-tarefa foi montada e o presidente Lula visitou a região. O acumulado de chuva nas cidades do litoral norte paulista é o maior registrado no Brasil. No noticiário internacional, o presidente americano Joe Biden fez uma visita de surpresa hoje à Ucrânia, na mesma semana em que a guerra no país contra a Rússia vai completar um ano. E é claro que também tem carnaval. 6 escolas de samba do Grupo Especial vão desfilar hoje na Marquês de Sapucaí. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023. Sim, estou de volta neste podcast, mas é de forma momentânea. Por causa do carnaval, a Bárbara está em outras funções na rádio e eu vou tomar conta aqui desta edição da noite do Panorama CBN. Amanhã, a Bárbara vai estar de volta e eu volto mesmo oficialmente a este podcast no dia 8 de março, beleza? E dada aí as explicações necessárias, eu vou contar para você quais foram as principais notícias do dia. E é claro que eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN em relação à tragédia nas cidades do litoral norte de São Paulo. Elas foram totalmente atingidas pelas chuvas no final de semana. E as buscas e o salvamento de sobreviventes continuam. Isso porque mais de 2.400 pessoas estão fora de casa em decorrência desse temporal que castigou vários municípios no litoral norte de São Paulo e também na Baixada Santista. Segundo o governo estadual, 36 pessoas morreram e 40 pessoas estão desaparecidas, mas infelizmente os números devem aumentar porque há relatos de que moradores estão debaixo dos escombros de construções que desabaram. Lá na costa sul de São Sebastião, por exemplo, onde a situação é a mais crítica, moradores ficaram ilhados e agora aguardam a chegada de doações e atendimento médico. Nessa cidade, São Sebastião, 35 pessoas morreram. E em Ubatuba, uma menina de 7 anos morreu. Ela foi atingida por uma pedra de 2 toneladas. No total, 6 cidades estão em estado de calamidade pública, como Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá. Só para você entender melhor, com o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo governo federal, a União pode enviar verbas e fornecer apoio logístico às prefeituras com muito mais rapidez. E falando sobre isso, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, explicou a situação da cidade, que, como eu disse para você, foi a mais atingida. Para você ter uma noção, em 24 horas choveu 627 milímetros, o que significa que choveu mais que o dobro do esperado para o mês de fevereiro em apenas algumas horas. Segundo o prefeito, algumas áreas têm falta de água, energia elétrica e sinal de celular. E devido às interdições de rodovias, porque foram registradas várias quedas de barreira e também a ressaca do mar e o tempo fechado e chuvoso, alguns bairros ficaram inacessíveis, sem que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros conseguissem chegar por terra, pelo mar ou por helicóptero. E o prefeito relatou a situação da cidade. E aqui quero externar que todo o processo de reconstrução do município será lento em função dos estragos na rodovia que acometeram toda a extensão do município de São Sebastião. Bairros ainda se encontram isolados e o foco, nesse momento, sob o comando do presidente Lula, do governador Tarcísio, é buscar ainda vidas. Todos os homens mobilizados neste momento para buscar vidas dentro dos escombros. Diversas áreas estão sendo ainda cobertas com todas as dificuldades, mas graças à operação aérea nós estamos conseguindo atender todos os bairros.
Hoje, toda a força-tarefa que foi montada pela Prefeitura de São Sebastião, pelo governo de São Paulo e pelo governo federal, atuou fortemente na cidade para fazer essas buscas e salvamentos. Em um dos pontos mais críticos, aeronaves do Exército foram mandados para a região da Barra do Saí e Camburi, em São Sebastião. E há uma atenção porque a previsão é de mais chuva na região. Segundo os meteorologistas, a chuva vai ser menos intensa, mas pode aumentar o risco de novos deslizamentos e alagamentos, porque, como choveu muito, o solo está muito instável. Até por isso que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está na cidade de São Sebastião desde ontem, pediu aos turistas que foram passar o carnaval na cidade não tentarem voltar à capital paulista, porque há uma série de bloqueios nas estradas. Nós temos pessoas que estão bem, não tiveram as residências acometidas por nenhum problema, mas estão sem comunicação, porque com a chuva houve o rompimento de fibra ótica, houve perda de antenas, perda da rede de alimentação de energia. Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas, não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques, as pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar em direção a São Paulo e para outras partes do estado. O ideal, e se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso, porque nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. O governador de São Paulo também disse que não é possível saber o que sobrou da rodovia Rio-Santos após essas fortes chuvas que castigaram o litoral norte no fim de semana. Ele disse que foram encontrados ao menos 10 pontos de bloqueios nessas estradas litorâneas e que o esforço agora está concentrado em liberar a rodovia Rio-Santos. Em alguns pontos a gente não sabe exatamente o que sobrou da rodovia, porque é um volume de terra tão grande que se deslocou e numa extensão tão grande que a gente até levanta a hipótese da rodovia ter sido arrastada junto, da rodovia não existir mais. Até o momento, o principal dano mesmo é na rodovia Mogi-Bertioga, que teve um trecho com grande erosão. E não se sabe ainda quanto tempo vai levar para fazer reparos nesta estrada. Então, quem está entre o quilômetro 157 e 174, região aí das cidades de Maresia, Boiçucanga, Barra do Saí, Camburi e Juqueí, não tem opção de sair do local no momento. O governador Tarcísio de Freitas explicou como está sendo feita a retirada das pessoas que estão ilhadas nesses locais. Hoje de manhã a gente conseguiu abrir uma trilha. Nessa trilha a gente resgatou 80 pessoas que estavam ilhadas, que não tinham condição de se deslocar nem para um lado nem para o outro, mas a gente não consegue ainda botar equipamento pesado para fazer esse trabalho de desobstrução. A nossa ideia é começar a retirar essas pessoas, então, via rodovia, nesse trecho da Rio Santos, em direção norte, usando a Tamoios, via marítima, porque as condições do mar, as condições climáticas melhoraram bastante, e via aérea, com os helicópteros da Polícia Militar e também do Exército Brasileiro. Suprimento de comida está chegando, suprimento de água está chegando, colchão está chegando, as pessoas estão sendo alojadas aí nas escolas, e também em organizações não governamentais. Neste momento, a cidade de São Sebastião precisa de doações de alimentos, kits de limpeza e higiene, além também de roupas e outros itens. E isso pode ser feito por meio do site do Fundo Social do Governo de São Paulo, que está centralizando essas doações. E a água potável também é muito importante, porque a Sabesp, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto de São Paulo, informou que aproximadamente 20% da população de São Sebastião está sem acesso à água potável, ou seja, cerca de 18 mil pessoas estão sem acesso ao saneamento básico. Segundo a companhia, ainda não há uma previsão de quando o serviço vai ser restabelecido. Já no litoral sul paulista, a cidade de Guarujá registrou o maior volume de chuva dos últimos 70 anos. Foram 400 milímetros em 24 horas.
que é o registro superior à média do mês de fevereiro. E por lá, mais de 400 pessoas estão fora de casa e a prefeitura decretou estado de calamidade. Já na cidade de Santos, o porto chegou a fechar no fim de semana e uma escuna afundou. Ainda não há registro de feridos e também as cidades de São Vicente, Praia Grande e Mongaguá também foram afetadas. Como eu contei para você, é uma verdadeira força-tarefa que foi organizada para auxiliar a cidade de São Sebastião, né? E homens do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil foram enviados para a região. Além disso, viaturas do SAMU foram enviadas e no total são 130 equipes. E essa força-tarefa que eu contei para você, ela também é política. Porque hoje o presidente Lula visitou as regiões atingidas pelas chuvas. Ele estava acompanhado de uma comitiva de 9 ministros que anunciaram várias ações para a região. E após um sobrevoo na cidade de São Sebastião, o presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Felipe Augusto, fizeram um pronunciamento para atualizar o andamento dos trabalhos na região. E lá, Lula prometeu uma força-tarefa para socorrer desalojados e as vítimas das enchentes. Ele diz que o governo vai ajudar na construção de novas moradias em locais seguros, mas ele pediu ao município áreas que não ofereçam mais riscos. Além disso, Lula ainda prometeu atuar na recuperação da estrada Rio-Santos e disse que é possível uma cooperação com o governo de São Paulo, mesmo em meio a divergências políticas. Quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o Estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. Lembro você que Tarcísio de Freitas é do Partido Republicanos e teve, durante a eleição, como padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o prefeito de São Sebastião é filiado ao PSDB. E hoje também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, até tentou participar dessa comitiva em São Sebastião, mas ela ficou presa no Guarujá, que fica no litoral sul. Mas mesmo assim, ela anunciou algumas medidas. Ela disse que o governo vai liberar recursos para socorrer as cidades que foram atingidas. A Defesa Civil tem 579 milhões de reais no orçamento para atuar em situações de calamidade. E o Ministério dos Transportes tem 8,8 bilhões de reais para a recuperação de estradas. E a ministra Simone Tebet diz que não vai ter uma burocracia na liberação desses recursos. A partir de então, o governo federal tem recurso em cada ministério para poder liberar em casos excepcionais. É o caso que a gente se encontra hoje. Então não é um problema de falta de recursos. Nós vamos estar aguardando todas as solicitações, analisando as situações e liberando em emergência, porque nesses casos a gente não precisa de tramitação de muita burocracia. Simone Tebet também disse que a população das cidades tem direito ao saque do FGTS e que o governo vai acelerar a liberação dos recursos com a Caixa Econômica Federal. Esses moradores também vão ter prioridade para ter acesso a casas populares do Minha Casa Minha Vida. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, disse que o pagamento do Bolsa Família de março vai ser unificado para essas famílias atingidas pelo estado de calamidade pública. O Ministério da Saúde também vai enviar kits de apoio com medicamentos e insumos que servem para o atendimento de 4.500.000 pessoas durante um mês. Já o Ministério da Integração distribuiu cestas básicas, kits de higiene pessoal e limpeza de residências, água e refeições. Por fim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, determinou que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas que possam ser enviadas às vítimas.
São mais de 11 milhões de reais em roupas, itens de cama, higiene pessoal e material de limpeza. E essa chuvarada toda no litoral foi surpreendente, inclusive para a ciência. Segundo o governo de São Paulo, essas chuvas que atingiram municípios do litoral norte é uma das maiores tragédias da história de São Paulo. E esse também foi o maior acumulado de chuva que se tem registro no país, com 682 milímetros. E com isso, o acumulado de chuva nas cidades do litoral paulista passa a ser também o maior registrado no Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado, Petrópolis, no Rio de Janeiro, teve o acumulado de 530 milímetros de chuva em apenas 24 horas. E na história de São Paulo, a maior tragédia aconteceu no dia 18 de março de 1967, na cidade de Caraguatatuba, quando as fortes chuvas causaram desmoronamento de encostas e centenas de casas foram soterradas. Como eu citei há pouco aqui para você, esse temporal que foi registrado no litoral norte, segundo o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres, resultou no acumulado de 682 milímetros em Bertioga e 626 milímetros em São Sebastião. E durante a programação da CBN, a gente tentou entender o que significa isso, né? Foi então que ouvimos o climatologista José Marengo. Ele é meteorologista e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM. Ele deu aí uma dimensão desse acumulado de 600 milímetros de chuvas em apenas um dia. Olha, 1 milímetro, em termos meteorológicos, é 1 litro de água que cai numa área de 1 metro quadrado. Então, mais ou menos, você calcula isso. 600 milímetros são 600 litros que caem numa área de 1 metro quadrado. Então, aí vocês podem pensar, se vocês têm um solo coberto com asfalto, totalmente impermeabilizado, então aí isso fica como se fosse uma piscina, mas se esse solo assim natural, esse solo começa a absorver essa umidade, não? E quando continua chovendo e chovendo, o solo fica encharcado. Então aí é fácil que qualquer chuva que venha pode começar a favorecer enxurradas e lembrar que nós estamos no fevereiro e ainda é a estação chuvosa, não? Ou seja, deve chover. O problema é a forma como está chovendo e ultimamente, nos últimos anos, a chuva tem sido muito irregular. E essa chuva pegou vários turistas de surpresa. A nossa repórter Bárbara Falcão conversou com Elton Mendonça, que estava em Juqueí, com a namorada, um amigo e 4 cachorros. Eles passaram um dia na praia no sábado e à noite ficaram assustados quando a chuva começou a engrossar e a água começou a sair pelos ralos dos banheiros. Ele contou que eles decidiram, então, passar a noite dentro do carro. E a gente acordou por volta das 9 horas da noite, mais ou menos, né? A chuva estava muito forte, mas até aquele momento a gente ainda não tinha nenhum problema na casa, assim. E todos os ralos começaram a voltar água. Quando a gente percebeu isso, a gente só falou, olha, vamos pegar todas as coisas, colocar tudo no carro e sair daqui. E a gente foi tentar sair da cidade, e embaixo daquela chuva. E foi aí que a gente percebeu que a gente não conseguia ir para nenhum lugar, que a cidade estava totalmente alagada. Então a gente, dentro do carro, a gente subiu até uma parte mais alta da rua, né? A gente passou a noite inteira embaixo de muita chuva dentro do carro, 3 pessoas, mais os 4 cachorros. A gente passou também por uma parte da encosta da cidade, onde a gente viu muita casa soterrada, a gente via muita gente na rua. Ele chegou a São Paulo por volta de 4 da tarde de ontem, ou seja, ficou 17 horas dentro do carro e durante a volta ele contou que passou por vários pontos de inundação, desmoronamento, alguns que provavelmente ainda não estavam interditados. A filha da cantora Fafá de Belém, Mariana Belém, ela estava hospedada em um hotel em Camburi, em São Sebastião. Ela continua lá na cidade e ontem ela publicou vídeos mostrando a água invadindo o quarto do hotel onde ela estava. E ela disse, inclusive, que uma das preocupações era ser eletrocutada, já que, por causa das tomadas, ela tomou vários choques. E hoje ela publicou mais um vídeo dizendo que está bem e relatou a gravidade da situação que ela encontrou nas ruas. Ela estava bem emocionada nesse vídeo e ela relatou todos os acontecimentos.
a região onde ela está continua isolada e todas as estradas estão bloqueadas. Tem gente fazendo camping no posto de gasolina, helicóptero que não para, seja para resgatar, seja para levar corpo das pessoas. Tem caseiro que resgatou 8 corpos. Enfim, é muito triste. A gente está esperando alguma estrada liberar, mas sem pressa, porque, de novo, a gente está numa situação privilegiada, embora o trauma psicológico tenha sido bem violento. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve e é uma ferramenta também de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. E há 4 anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, apoia atletas na idealização de seus sonhos, no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, além de suporte em ações de comunicação e marketing, entre outros. Fique por dentro das ações do Banco BV no site bv.com.br/sustentabilidade ou acesse o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, no cenário internacional, um novo terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região de fronteira entre a Turquia e a Síria nesta segunda-feira. Ainda não há informações sobre vítimas ou estragos e, segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos, foi registrada no local uma série de tremores secundários desde o abalo sísmico do último dia 5. Eu lembro você que, no início do mês, a região sofreu com um terremoto e matou mais de 46 mil pessoas. E aproveitando que estamos falando sobre o noticiário internacional, eu vou levar você lá para a Ucrânia, porque a guerra no país contra a Rússia vai completar 1 ano nesta semana. E hoje teve uma surpresinha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita não anunciada à Ucrânia. Essa é a primeira vez desde o início da invasão russa que Biden vai até a Ucrânia. No ano passado, em maio, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, também tinha feito uma viagem sem um aviso prévio ao país quando ela se encontrou com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska. E hoje, durante essa visita aí de Biden, sirenes de ataque aéreo tocaram em toda a capital ucraniana, Kiev, mas não houve relatos de mísseis russos ou ataques aéreos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que essa visita de Biden é um sinal extremamente importante de apoio a todos os ucranianos. Durante essa viagem, Joe Biden anunciou também um novo pacote de ajuda militar de $500 milhões. E ele prometeu entregar mais armas ao governo da Ucrânia, principalmente munição de artilharia, sistemas anti-ataque e radares de vigilância aérea. Eu lembro você que os Estados Unidos têm sido, de longe, o maior fornecedor de assistência militar para ajudar a Ucrânia. E depois de ficar 2 horas em Kiev, o presidente americano Joe Biden deixou o país. CBN Carnaval 2023. E é claro que eu não poderia deixar de falar de carnaval. Para quem é fã da Sapucaí, 6 escolas de samba do Grupo Especial vão desfilar nesta segunda-feira. Entre elas estão Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro. A Paraíso do Tuiuti vai abrir o segundo dia de apresentações das escolas de samba do Rio de Janeiro às 10 horas da noite. E a cobertura completa do carnaval, você já sabe, você pode acompanhar ao vivo durante a nossa programação da CBN. Chora cavalo! A revolução começa agora, onde o povo fez história.
E eu vou indo nessa ao som do samba enredo da Escola de Samba Beija-Flor, que vai desfilar nesta noite. A escola vai colocar na avenida o enredo Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência. E essa escolha desse tema quer fazer uma provocação e uma convocação. Segundo os carnavalescos da escola, a provocação é trocar o 7 de setembro de 1822, que é a data oficial da independência do Brasil, pelo dia 2 de julho de 1823, e foi o dia da independência da Bahia. Ali se comemorava a vitória de negros, indígenas e mulheres sobre as forças coloniais. Nessa data, eles expulsaram os portugueses de Salvador. Então, esse desfile promete, pelo menos o tema é bem interessante. E ao som deste samba enredo cantado por Neguinho da Beija-Flor e a cantora Ludmilla, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino, o Dri. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? E amanhã, na edição da noite, a Bárbara Falcão vai tomar conta aqui deste podcast. E eu volto mesmo só no mês que vem, porque estou em outras funções da rádio. Então, para você, até março. Beijos, bom carnaval e até mais. Obrigada, Neguinho. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.